especialista em direito médico, a Bárbara Toledo. A gente vai falar sobre um assunto que talvez você que está em casa nunca soubesse, né? Mas é que entra em vigor aqui no Brasil o Estatuto dos Direitos do Paciente. Você sabia que na condição de paciente você também tem direitos? Pois é isso que a gente vai aprender um pouco mais aqui com a doutora Bárbara. Bárbara, seja bem-vinda aqui ao Jornal da Mix. Eu, inclusive, como paciente, eu só sei que eu tenho direito a reclamar, né? Mas, assim, eu não sabia que era uma discussão nacional que pudesse reconhecer na figura do paciente um ente de direitos, até mesmo naquele momento ali de vulnerabilidade. Por que isso surgiu? Que movimento é esse que reconhece essa necessidade de que o paciente também tenha direito? Muito bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. É verdade, assim, hoje a gente tem um marco, que é uma lei que estabelece não só os direitos, eu digo, né, mas também os deveres do paciente. Então, algo que antes era existia só regulamentações, resoluções e entendimentos, hoje se consolida nessa questão da lei que foi sancionada, se não me engano, na semana passada. Tem uns 10 dias, mais ou menos. Então é nova, é uma luta antiga, mas a lei é nova. Isso. Aí, tanto o paciente como também os profissionais da saúde, eles precisam entender como é que vai funcionar essa dinâmica, porque isso impacta diretamente ao paciente, mas principalmente quem atua na área da saúde. A grande dificuldade, mais uma vez um bom dia para você, Bárbara Toledo, até pela prestação de serviço, né? É muito importante isso para o público de uma forma geral. Como paciente, confesso e sou muito humilde de dizer que não conheço totalmente os meus direitos numa situação de atendimento, desde o momento em que existe uma espera para esse atendimento até para uma cobertura que as operadoras de plano de saúde, elas deixam muitas vezes mascaradas para o paciente. O que é que precisamos ficar atentos em situações como essa, onde estamos aqui trazendo esse estatuto, onde coloca, por exemplo, como prioridade os direitos do paciente? Então, agora, essa questão da espera no atendimento, ela é bem complexa porque você vê essa demora no atendimento não só na rede privada, não só no SUS, mas na rede privada também. Eu acredito que isso deva também a uma crescente, na rede privada, uma crescente adesão ao plano de saúde, e a gente não, aí os planos de saúde não estão conseguindo dar vazão a tantos beneficiários. Na rede SUS, a gente sabe que a gente tem critérios absurdos de burocracia, que muitas vezes foge do querer dos profissionais. Claro que a gente tem situações onde os profissionais negligenciam, mas a gente sabe que o sistema ele também é burocrático. Na questão do estatuto, o que vem como garantia, por exemplo, agora mais do que nunca, o paciente ele tem direito de saber, antes já tinha, mas agora a gente tem uma lei que diz que ele tem direito de saber todos os benefícios e os riscos daquele tratamento, daquela medicação, de uma forma muito clara. Por isso que eu digo que impacta diretamente ao profissional, porque a forma como ele passa essas informações, ela precisa estar muito assertiva, não basta ter um documento, você precisa se alinhar à linguagem do paciente, então você precisa fazer essa adequação para se fazer entendido, e isso vai ficar documentado. O paciente agora ele pode recusar formalmente qualquer tipo de tratamento. Isso beneficia o médico, o enfermeiro assistente, porque antes existia essa desistência voluntária e todo mundo ficava meio perdido de como fazer. A gente dava orientações, mas não tinha nada legal, né? E falando de lei que resguardasse o profissional, porque você imagine o paciente dizer que não quer fazer o tratamento e o médico, ou o enfermeiro assistente ou o dentista, como responsável técnico, ter que provar que, olha, eu prestei todas as informações, mas o paciente, ele recusou. Agora a recusa formal, ela é aceita. Isso é bom para o paciente, mas isso é bom para o profissional da saúde também. Essa questão do direito a uma segunda opinião. Digamos lá, o paciente recebeu o diagnóstico, já tem recomendação de internação, para aquele grupo que atendeu já definiu a estratégia de uma cirurgia, mas ele pede uma segunda opinião. Esse profissional o atende no mesmo ambiente hospitalar ou ele caberá ao paciente buscar um novo profissional?
Ó, como a lei ela tem aí 10 dias, a gente vai ver como é que ela vai se modular nesse aspecto. Porque o direito à segunda opinião, ele já é garantido. Mais uma vez eu digo, a gente só está trazendo algo que já existia, mas colocando em formato de lei. E aí a gente vai se deparar com situações, por exemplo, em que há um ato de urgência e emergência e você vai exercer esse seu direito a ter uma segunda opinião, mas até que ponto Até que isso ponto, vai valer a pena? Até que ponto você não vai estar colocando a sua vida em risco? Porque quem sabe da conduta técnica profissional não é o paciente, não sou eu, Sim. é quem está me assistindo, né? Esse do direito acompanhante nas consultas e internações, isso também já tinha tido um avanço, né, em relação a essa questão, né, doutora? Sim, desculpa. O qual- direito de acompanhante a consultas e internações. É porque agora nós temos direito a qualquer tipo de consulta, a qualquer tipo de acompanhamento. Antes se priorizava muito mais os vulneráveis, sejam a questão da criança e do adolescente, como também o idoso. Mulheres ou pessoas... grávidas, né? Isso, mas agora ele abrange a todos nós. De um modo geral, né? É. Bom dia, doutora. Meu nome é Luiz Mazo, eu faço parte aqui da organização, sou produtora ali da área da TV. Eu escutei a senhora falando, eu gostaria de saber um ponto assim em específico. Quando você está numa determinada, digamos assim, consulta e o médico chega para você e fala assim, olha, vou lhe ministrar aqui na receita um determinado remédio, por exemplo, e aí você cita para o médico, doutor, eu sou diabético, por favor, eu estou gripado, e aí me indique, por favor, um xarope que não tenha glicose para não alterar meus índices de glicemia, porque isso daí, ao invés de me sarar da gripe, vai me fazer ficar hiperglicêmico, né? Quando eu cito isso, o médico vai e coloca na receita que eu tenho que estar ministrado ou tenho que tomar determinado remédio, mesmo ele me fazendo mal. Aí eu me recuso a tomar esse remédio. Até que ponto a responsabilidade do médico recai sobre ele quando ele ministra fármacos equivocadamente, porque isso ocorre, né? Eu estou dizendo, inclusive, por experiência própria. Aonde vai essa experiência? E quando eu falo assim, eu me recuso a esse tratamento, porque eu sei que isso daqui vai me fazer mal. E aí? Como é que é isso, doutora? Como é que a lei define isso daí? Aonde está a responsabilidade do médico e até onde vai a responsabilidade do paciente? Tá. Perfeita pergunta, obrigada. Então, veja só, agora a gente tem que ter tudo documentado, né? Vai estar tudo documentado. Então, isso, no exemplo que você trouxe, a lei ele diz o seguinte, que o paciente não só tem direitos, mas tem deveres também. E um dos deveres é informar toda a sua condição clínica, todo o seu histórico familiar, enfim, para justamente estar documentado e o médico se basear, seja no exame, seja nos sintomas que você apresenta, com o que você carrega, seja de doença, enfim. A partir do momento que você faz esse registro, você faz essa fala, ele é obrigado a registrar no seu prontuário, ele assume a responsabilidade quando ele prescreve algo que possa te prejudicar. E aí o seu acesso àquele prontuário, ele é livre. A lei volta a dizer, antes já era, né? Eu digo aqui que isso também já existia, o direito ao acesso ao prontuário é livre, só que agora a lei vem reforçar mais uma vez. Você pode pegar aquele prontuário, pode, sem justificativa, e pode ir buscar a responsabilização. Por exemplo, se você não recusar o tratamento, fizer o tratamento e acabar se prejudicando. Então, você tem um documento ali registrado de que você informou ao médico a sua condição de saúde e que ele não levou em consideração ao prescrever o tratamento. Então, isso é um ganho. Por isso que eu volto a dizer, isso é um ganho para o paciente, mas para o médico também. Porque se o paciente omitir informação, a gente não trabalha com adivinhação. Se o paciente omitir informação, o médico também não pode ser responsabilizado, porque não tem como saber qual é a condição de saúde do paciente. E quando a gente está falando aqui com a especialista em direito médico, é natural que surjam também algumas dúvidas e tem situações que deixam muitas vezes o paciente incomodado. Você paga uma fortuna
a um plano de saúde. Hoje, inclusive, existe esse escalonamento pela idade. Minha mãe, por exemplo, tem quase 70 anos, paga R$ 2.000 de plano de saúde. E aí, quando se vai fazer uma consulta, muitas vezes as marcações elas são colocadas para 2, 3, 4, até 5 meses para poder receber um atendimento que muitas vezes é um atendimento de emergência para uma pessoa que está ali, principalmente por ser uma pessoa idosa. Mas quando o mesmo profissional se liga para poder dizer o pagamento vai ser feito na hora, para particular, para o paciente, existe brechas nesse intervalo para uma semana seguinte, 2 semanas, ou seja, faz um encaixe na mesma semana. Com um intervalo bem mais curto. A sensação é, se for uma hora o pagamento, o atendimento será feito também com mais celeridade. Se for para o plano de saúde, é lá na frente. Como tratar esse assunto para garantir os direitos do paciente, doutora? Veja, o Conselho Federal de Medicina tem uma resolução bem recente nesse aspecto da agenda dupla do profissional, né? Porque antes a gente ficava, poxa, mas justamente essa sua dúvida. Quando é para particular, há uma flexibilidade. Quando é para o plano de saúde, a gente vê uma dificuldade. Então, hoje o profissional, ele pode ter sim dupla agenda, destinar a agenda tanto do privado como também do plano de saúde. Não há nenhuma ilegalidade. Agora, o que é que o paciente ele pode fazer e ele deve fazer? Existe um rol da ANS que estabelece o tempo que tem para cada marcação, seja para exame, seja para alguma especialidade médica, e aí você entra em contato com a operadora e diz que quer aquela especialidade. Por exemplo, se eu quero marcar um pediatra para o meu filho, a operadora ele tem até 7 dias úteis para garantir uma consulta. Na ausência isso tudo você vai deixar protocolado, registrado, porque tem esses mecanismos. Na ausência dessa especialidade, desse encaminhamento, ou você pode fazer uma reclamação diretamente para a agência, para a ANS, que muitas vezes dá resultado, ela surte efeito, fazer essa reclamação administrativa. Claro, sempre com a orientação de um advogado para poder te dizer como é que vai ter que conduzir. No caso, se não houver uma resolução, aí você pode também estar ingressando no judiciário, inclusive a depender da urgência daquela marcação. O que está acontecendo que eu vejo hoje no cenário? Quando há ausência de uma especialidade, e claro, aqui não são 7 dias para tudo, tá? Existem dias específicos para cada procedimento e às vezes, para algumas especialidades, o dia é estendido, porque a gente sabe que tem essa dificuldade. O que é que está acontecendo? Eu vejo que algumas operadoras estão fazendo valer a teleconsulta. Que eu sou uma pessoa que eu defendo a teleconsulta porque ela funciona, a depender da especialidade, ela funciona muito. Porque o tempo que você gastaria indo para o consultório, esperando para ser atendido, você vai ser atendido de uma forma onde você não vai precisar se deslocar. Aí você tem que prestar atenção, claro, se o profissional realmente ele é um especialista, se não vai ser uma consulta fast food, né, que é aquela consulta ali rapidinho, e a teleconsulta ela vai ter a limitação dentro do consultório também, porque se o médico perceber que você precisa de um atendimento de urgência e emergência, é ele que vai encaminhar. Se ele perceber que você precisa de outra especialidade, é ele também que vai caminhar. Então, assim, é um mecanismo que eu estou vendo que algumas operadoras estão tomando por conta da ausência de credenciado. E hoje a gente sabe que muitos médicos não estão querendo ser credenciados do plano de saúde. Opa! Essa é a sensação, como paciente que tem. Muitos já não querem mais ter vínculo com o plano de saúde, tá? Principalmente alguns escancaram isso para alguns pacientes. Quando eles, por exemplo, passam por um processo de preparação para uma cirurgia, ele diz, esses daí são os últimos atendentes que eu estou aqui, os últimos pacientes que eu estou recebendo de plano de saúde. A partir de tal mês, eu já não estou nem recebendo mais pacientes de plano de saúde. Não sei se é por demora de repasse para eles, mas infelizmente o paciente sempre fica numa situação como essa sem saber o que fazer. Então o que a senhora recomenda é buscar um apoio jurídico numa situação como essa, no direcionamento. Exatamente. Pois é, você tem que ficar doente e ainda reservar uma bateria de forças para lutar pela sua própria vida, né? Coisa linda, né? Doutora, como é que os médicos, as clínicas, os hospitais vão saber e ter acesso dessa lei? Ou a gente meio moribundo, ainda assim, olho aberto, aí levanta assim
a lei, como é que eles vão saber? É obrigação de todo profissional da saúde e toda instituição hospitalar ficar por dentro das diretrizes que lhes resguardam, no caso do Estatuto do Paciente. Porque o acesso à informação hoje, ele é gigantesco. A gente está com o celular, a gente vai ter acesso àquela lei ali. E cada vez mais a população está indo buscar os seus direitos. O que não está errado, está certíssimo. Então, o profissional ou a instituição que alega desconhecimento, na verdade, eles não podem alegar desconhecimento, porque é algo que atinge a eles diretamente. Pois é, vou contar uma história. Quando teve a Covid, aí uma das internações que eu fui na Unimed, eu meio sonolento, assim, recebendo um gásinho lá, já tinha tomado um remédio. Aí uma médica conversando com o médico, ele disse, bom, a gente pode tentar. E eu disse, tentar não, doutor, tem que ter uma opção do que vai ser o bom para a história, né? Só que eles não tinham, porque a Covid era algo novo, né? Aí tinha um cara do meu lado que parecia que... Eu achava que eu tava melhor do que ele, né? Só que a decisão, para mim, era uma de internação, por causa do número de contaminação. E ele, por ser obeso, a situação era outra. Então ele ia para uma situação bem mais crítica também. E ali os médicos conversando na nossa frente, achando que a gente não estava entendendo o que estava sendo posto. Então, realmente, é uma situação delicada. Os pais já têm, por natureza, estarem acompanhando os filhos, mas e os adultos que ficam sem acompanhante algum, né? É aí onde você vê que a solidão da vida, muitas vezes, vai lhe expor em situações como essa, que você não tem uma voz para ser por você numa situação daquela, né? Então, realmente é algo nessa linha. Esse assunto não se esgota aqui. Bárbara está trazendo a lei que é muito nova. A gente deverá ter muita repercussão sobre isso e ela deverá voltar aqui. Bárbara Toledo, advogada especialista em direito médico. Obrigado pela sua presença no feriado aqui no Jornal da Mix, tá? Bom dia de trabalho. Olha, se for trabalhar, né? O advogado sempre está trabalhando. 7 horas e